E aí, tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. Quero falar um pouco sobre o despertar da consciência, sobre a nossa evolução humana enquanto vivemos, enquanto nos relacionamos, enquanto temos a oportunidade dessa jornada, dessa experiência de vida e por que não dizer até espiritual aqui na Terra, onde passamos por diversas situações onde temos contínuo aprendizado, contínuo envolvimento, situações onde as nossas escolhas determinam o caminho. E para que esse processo evolutivo aconteça de uma maneira significativa durante a nossa expectativa, durante a nossa jornada, é necessário que possamos ter uma mudança comportamental, trabalhar muito a nossa inteligência emocional, cognitiva, para que possamos aproveitar o melhor, para que possamos de fato entender um pouco da nossa existência e caminhar adiante. E isso é um processo gradativo. Começamos na infância, na adolescência, a ouvir muito sobre transformação, sobre mudança através de nossos pais, mas é um momento de mutação, de envolvimento com situações novas, com cenários que nós não compreendemos ainda a profundidade e poucas vezes ouvimos de fato aquilo que tem que ser feito corretamente. E aí os nossos erros, a nossa vivência traz experiências positivas e negativas que vamos carregar em nossa bagagem emocional aí ao longo de nossas vidas. Alguns processos que todos nós, se pudéssemos lá atrás corrigir, teríamos um ciclo, vamos dizer assim, da primeira até a suposta última etapa, que seria a nossa iluminação, o nosso despertar de fato da consciência humana, de viver tranquilamente, de viver bem, de não ter desconfortos contínuos e sofrer menos, vamos dizer assim, ocorreria de uma maneira muito interessante. Eu parto até de um princípio, para quem já assistiu o filme sobre a curiosa história de Benjamin Button, onde a doença ele tem uma doença ao contrário, né? Ela não seria degenerativa, ela é retroativa, vamos dizer assim. Então ele, vamos dizer assim, teria nascido mais velho com a sabedoria da velhice e ele morreria neném. Então, ou seja, ele já nasce sabendo tudo que ele tem que fazer, que é certo, que é errado, pode corrigir isso ao longo da vida até chegar à beleza da infância, tudo. Mas como tudo isso na vida real, aqui no nosso cenário, não dá para ser dessa forma, nós temos que fazer a nossa parte, contemplando, mudando, criando e entendendo que toda transformação começa por nós mesmos. Fazer o trabalho de reforma íntima, entender que muitas coisas que acontecem são consequências das nossas escolhas, dos nossos caminhos. Muitas vezes, quando apontamos o dedo para outras pessoas, esquecemos que nós mesmos somos responsáveis por aquilo que acontece. Esquecemos que nós mesmos transformamos todo esse cenário da nossa vida em uma situação maravilhosa de alegria ou num caos. Vou dar um exemplo de algumas etapas que nos levam até o despertar da consciência, ao qual nós poderíamos estar trabalhando e mudando. E isso é possível acontecer desde já. Se você não percebeu isso lá atrás, você pode perceber agora e tentar transformar. Nada é tarde para que a sua consciência possa estar sempre tranquila, você viver melhor, viver equilibrado, tanto emocional quanto espiritualmente. Nós podemos trazer então as etapas iniciais, como a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo e até os apegos, que fazem com que a gente viva de uma maneira mais limitada, de uma maneira a ter receio das novas oportunidades, das novas experiências, receio de nos relacionarmos, de vivenciarmos um fato, de fazer uma viagem, de ousar um pouco mais numa questão pessoal, profissional.
são fatores que nos limitam, porque não temos o autoconhecimento, não temos o autocontrole. Então, naturalmente, criamos nossas naturais barreiras, ficamos apáticos, temos medo de ousar um pouco mais, de dar um passo mais à frente. Quando isso ocorre, gera ansiedade, gera tristeza. E esse caminho pode modificar, porque você sabe, escuta, lê. Hoje, através da tecnologia, pela internet, você vê muitas pessoas, como eu estou fazendo aqui, dando esse tipo de orientação. Então você sabe que isso é a base que você precisa modificar e transformar para que você possa seguir nesse processo evolutivo. Para que você se torne um ser humano sem vergonha, sem culpa e sendo o mais claro e transparente possível. À medida que você passa essas etapas, que você passa a compreender por que você sente esse tipo de necessidade que eu citei agora anteriormente, você passa a saber administrar. Então, as suas adversidades da vida, quando você está no alto e de repente dá aquela queda e envolve esse tipo de emoção, esse tipo de comportamento, sentimento, você vai passar por isso de uma maneira muito simples e vai subir gradativamente, forte, entendendo o que aconteceu e não sofrendo com o que aconteceu. Nós podemos colocar aí também a raiva como um sentimento que todo ser humano tem, cada um da sua maneira. Uns explodem muito mais forte, outros mais internamente, outros falam o que deve, o que não deve, outros são mais ponderados, mas é um sentimento que está dentro de nós. E nos ensina também. Nos ensina a chegar, a passar por esse grau de processo de evolução para atingirmos assim o despertar da consciência, a iluminação, que é o processo a ser atingido. E algo difícil, porque envolve transformações, mudanças, como eu disse aí, você ter desapego, tanto material quanto até em questões humanas mesmo, onde nós nos limitamos muitas vezes a fazer coisas aí que são desnecessárias. Né? Toda essa etapa ela se faz importante à medida que você consegue criar dentro de si próprio processos de controle emocional, de administração da sua razão, de trabalhar tanto as suas qualidades e as suas imperfeições. Cada vez que você faz isso, você se torna um ser humano melhor. Quando tudo isso se transforma dentro de você, e você migra, por exemplo, para etapas como o orgulho, a coragem, a neutralidade, a disposição e até a aceitação, você ainda terá alguns processos que a sua própria mente, o seu próprio cérebro vai te jogar de volta para aquela zona média, onde você trabalhava questões da mediocridade, do entendimento do processo evolutivo, mas você terá muito mais força para lidar com isso e a aceitação do processo ela é muito melhor. Os erros, os problemas, eles não serão mais uma gigante bola de neve, e sim pequenas questões a resolver e que você já sabe que são para a sua melhoria, para a sua transformação, para o seu entendimento de algo que estará a vir por diante. A sua coragem, ela não é aquela coragem impetuosa, sem freio, onde você vai, faz simplesmente por fazer e isso gera consequências negativas tanto para você quanto para as pessoas à sua volta. É aquela coragem de fazer o bem, de fazer coisas boas. E esse processo, até o despertar da consciência, ele vai caminhando, até você começar a sentir-se melhor, sentir-se forte, sentir-se uma pessoa sensata para tomar decisões, fazer as melhores escolhas em sua vida. Escolhas que vão melhorar tanto positivamente a sua vida, quanto das pessoas que também convivem com você diariamente. O processo da razão começa a administrar a emoção e vice-versa. Você não vai pende muito para um lado nem para o outro, você faz as coisas com sensatez, com equilíbrio emocional. O amor, a alegria e a paz passam a predominar em sua vida. Não existe mais a raiva, o rancor, o ódio, o ciúme.
Você prefere manter a paz, o equilíbrio, o entendimento, prefere perdoar, prefere aceitar muito mais. E o seu grau de evolução começa a seguir adiante. Você vai se tornando um ser humano melhor, um adulto melhor. Se já é adulto, vai envelhecendo melhor. A maturidade de fato chega não só com a idade, mas ao momento que você tem a consciência, que o teu cérebro trabalha para que você tenha essa inteligência cognitiva que eu falei anteriormente. Um outro critério, antes de chegar nesse processo de iluminação, é que você tenha a junção de todos esses comportamentos, todas essas ações, esses sentimentos que eu falei, ressonando para você da maneira mais equilibrada possível, onde você enxergue somente os benefícios e continue, como eu falei, aprendendo continuamente com as possibilidades adversas que vão ocorrer. E aí vem o processo mais difícil do ser humano, que poucos na história da humanidade atingiram, que é o processo de iluminação, que é o processo de despertar da consciência, onde você compreende que, de fato, acumular coisas, que gerar conflitos, que perder oportunidades na vida não é o nosso propósito. Que a ideia sim é ter uma vida boa, uma jornada feliz, onde você vai realizar seus sonhos, onde você vai reparar erros, onde você vai se relacionar muito bem com pessoas que no passado talvez você tenha gerado problemas, conflitos. Sabe aquele parafuso que está meio solto, você vai apertar corretamente, vai entrar em entendimento com as pessoas, vai se relacionar bem, para que você possa de fato compreender qual é a essência humana na Terra. Qual é a essência nossa principal, que é a evolução, que é ter essa consciência humana, sensata do respeito, da empatia, da sabedoria, tudo aquilo que nós desejamos no amor e queremos da nossa vida e receber das outras pessoas. E para que isso tudo aconteça, o despertar da consciência parte de mim, de vocês, de todos nós, que cada passo, que a cada dia vamos evoluindo e entendendo de fato quem somos, o que precisamos fazer e como viveremos melhor. E não simplesmente acumular bens, aquilo que não levamos daqui. E sim acumular vivências, oportunidades, experiências, sabedoria, equilíbrio emocional, amor, paz e alegria. A contemplação humana, de fato, como tem que ser. Eu sou Beto Campo e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Um beijo no coração de vocês.